Warren Buffett está sentado em cima de uma montanha de dinheiro e acabou de fazer algo que a maioria dos investidores vai ignorar completamente. E esse erro vai custar caro. Tem um padrão no comportamento recente da Berkshire que 90% dos analistas estão lendo errado. Não é o que ele comprou, não é o que ele vendeu, é o que está acontecendo entre essas duas coisas. E quando você entender isso, a forma como você olha para o mercado americano nunca vai ser a mesma. Fica até o final, porque a virada dessa história não está onde você espera. Vamos começar pelo número que ninguém consegue ignorar. Mais de 325 bilhões de dólares em caixa. 325 bilhões. Em caixa, parado, em letras do Tesouro Americano de curto prazo. Para você ter uma ideia do tamanho disso, o PIB inteiro de Portugal em 2023 foi de cerca de 290 bilhões de dólares. Buffett está segurando mais dinheiro do que a economia inteira de um país europeu. E sabe o que é mais intrigante nisso? Ele não está com pressa nenhuma. Buffett tem 94 anos. Construiu uma das maiores fortunas da história humana. E ainda assim, em vez de fazer grandes apostas, ele está acumulando caixa num ritmo que não víamos desde antes de algumas das maiores crises da história recente. Coincidência? Talvez. Padrão? Definitivamente. Vamos voltar no tempo rapidinho. Em 2004 e 2005, a Berkshire também estava acumulando caixa de forma agressiva. Todo mundo achava que Buffett tinha perdido o toque, que ele estava velho, que o mercado tinha passado por ele. 2 anos depois veio 2008. Em 2019 e 2020, antes da pandemia bater de vez, a posição de caixa já estava crescendo de novo. E em março de 2020, quando o mercado despencou 34% em 33 dias, adivinha quem tinha munição para comprar? Isso não é nostalgia. Isso é metodologia. E a metodologia de Buffett tem uma lógica muito simples, mas que vai contra tudo que o mercado moderno tenta te vender. Paciência é uma posição ativa. Deixa isso entrar. Paciência não é ausência de ação. É uma decisão estratégica de não agir até que as condições sejam certas. E quando você tem 325 bilhões de dólares esperando, você pode esperar muito tempo. Mas aqui é onde as coisas ficam interessantes. Nos filings mais recentes da Berkshire, os formulários 3F, que toda instituição com mais de 100 milhões de dólares sob gestão é obrigada a entregar para a SEC a cada trimestre, dá para ver o movimento do portfólio com um delay de 45 dias. E tem algo muito específico acontecendo. A Berkshire vem reduzindo posições em algumas das suas maiores apostas. Apple, por exemplo, chegou a representar mais de 50% do portfólio de ações da Berkshire em 2023. Hoje, a participação foi cortada de forma significativa ao longo de vários trimestres consecutivos. Isso não é um ajuste cosmético. Isso é uma declaração. Buffett está vendendo a empresa mais valiosa do mundo, uma empresa que ele mesmo disse ser melhor do que qualquer negócio que a Berkshire possui, e colocando esse dinheiro em treasuries. Por quê? Aqui é onde a maioria das análises para. E é exatamente aqui que você precisa continuar lendo nas entrelinhas. Tem 2 interpretações óbvias para isso. A primeira, Buffett acha que a Apple está cara. Valuation esticado, crescimento desacelerando, mercado de smartphones saturado. A segunda, Buffett precisa diversificar porque a concentração em Apple virou um risco sistêmico para o portfólio inteiro. Ambas podem ser verdade, mas tem uma terceira interpretação. Uma que a maioria não está levantando. Mas aqui tem algo que ninguém está te contando. Buffett não está apenas se posicionando defensivamente, ele pode estar se posicionando para fazer a maior aquisição da história da Berkshire. Pensa comigo, 325 bilhões em caixa. Taxa de juros americana ainda em território restritivo, entre 5% e 5,25% até recentemente. Isso significa que esse caixa está rendendo ativamente. A Berkshire está ganhando bilhões de dólares por ano só em juros enquanto espera. E quando o Federal Reserve começar a cortar juros de forma mais agressiva, o que vai acontecer em algum momento, 2 efeitos simultâneos vão ocorrer. Primeiro, ativos de risco vão ficar mais baratos relativamente, ou já vão ter subido tanto que vão corrigir. Segundo, o retorno de ficar em caixa vai cair, e aí o custo de oportunidade de não agir vai aumentar. É nesse exato momento, quando outros investidores estão com medo, com portfólios comprimidos, com acesso a crédito limitado, que Buffett costuma aparecer. Não como salvador, como comprador.
Em 2008, quando o sistema financeiro americano estava literalmente à beira do colapso, Buffett injetou 5 bilhões de dólares no Goldman Sachs em 24 horas, em troca de ações preferenciais com dividendo de 10% ao ano. 10% ao ano, garantido, enquanto todo mundo estava em pânico. Em 2020, comprou várias empresas de energia quando o petróleo estava negativo, literalmente abaixo de zero, e o setor era considerado morto pela narrativa ESG dominante. Hoje, Occidental Petroleum é uma das maiores posições da Berkshire, e Buffett tem autorização do conselho para comprar até 50% da empresa. O padrão não é difícil de ver, o difícil é ter disciplina para segui-lo. Agora, o que isso significa para você, investidor brasileiro, olhando para o mercado americano de longe? 3 coisas concretas. Primeiro, quando o oráculo de Omaha está acumulando caixa, você não precisa copiar exatamente, mas precisa pelo menos perguntar por que ele está fazendo isso. Buffett não age por medo, ele age por cálculo, e o cálculo dele diz que agora não é hora de pagar qualquer preço por qualquer ativo. Segundo, a estratégia de concentrar em poucos negócios de altíssima qualidade, o que ele chama de Owning Wonderful Businesses at Fair Prices, continua sendo a filosofia central. A venda de Apple não contradiz isso. Ela reflete que até os melhores negócios têm preços que deixam de ser razoáveis. E terceiro, e esse é o ponto que eu quero que você carregue daqui para frente, liquidez não é fraqueza. Liquidez é opcionalidade. Quando você tem caixa numa queda de mercado, você não é vítima, você é comprador. E essa inversão de perspectiva é exatamente o que separa os investidores que apenas sobrevivem das crises dos que ficam significativamente mais ricos depois delas. A questão que fica no ar, e que honestamente ninguém tem a resposta hoje, é: o que exatamente Buffett está esperando comprar? Uma grande empresa de tecnologia que ainda não está no preço certo? Uma seguradora gigante? Outro conglomerado industrial americano? Ou, e isso é o cenário que me parece mais fascinante, ele está esperando uma correção ampla do mercado americano que vai criar dezenas de oportunidades ao mesmo tempo? Quando você tem 325 bilhões para gastar, você não precisa escolher apenas uma coisa. Você pode fazer várias apostas ao mesmo tempo, em tamanhos que nenhum outro investidor no planeta consegue fazer. Isso é o que torna o movimento atual da Berkshire tão diferente de simplesmente estar com medo do mercado. E aqui vai a pergunta que eu quero que você responda nos comentários. Se você tivesse 325 bilhões de dólares para investir hoje, em qual setor ou empresa você apostaria? Não na teoria. No mundo real, com as informações que você tem agora. Me conta lá embaixo, porque as melhores análises que já vi nesse canal vieram de vocês. E essa conversa vai longe. Se esse tipo de análise te ajuda a pensar melhor sobre onde colocar o seu dinheiro, compartilha com aquele amigo que também investe, ou que deveria começar. Um vídeo desse pode mudar a perspectiva de alguém. This video is for educational purposes only and does not constitute financial advice. Portfolio Intel is not a registered investment advisor. Always do your own research before making any investment decisions.